Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e darei para vocês algumas explicações sobre sistemas de duas equações e duas variáveis. Bom, vamos lá para o exercício número 1, letra A de sistemas. Então nós temos aqui o sistema com as equações 4x mais 5y é igual a 2, 6x mais 7y é igual a 4. Nós vamos adotar aqui o método de resolução de somar as duas equações para cancelar uma das variáveis, que é a soma das equações. Então, para cancelar a variável x, por exemplo, nós podemos observar quais são os coeficientes desta variável em ambas as equações e aplicar multiplicações adequadas para que os resultados obtidos sejam um o oposto do outro. Então, como a primeira equação tem coeficiente 4 e a segunda coeficiente 6, nós podemos multiplicar a primeira por menos 6, que é o inverso desse de baixo, e a de baixo por 4, que é o coeficiente do x. Pode escolher uma das duas para colocar o sinal negativo, porque os coeficientes das duas equações têm o mesmo sinal. Então, para que fiquem com sinais opostos, você vai ter que adotar aqui o negativo em uma delas. Se você observasse, se você escolhesse o x igual a 3, ficaria x igual a 3, ficaria, não, número 3 aqui, ficaria 4 vezes 3, 12, e aqui embaixo, se você escolhesse o 2, daria 12 também, isso também daria certo. Mas se você não quiser ficar se preocupando em observar se existe algum número menor, sempre vai dar certo se você escolher o próprio coeficiente que está aqui, certo? Então, fazendo essas multiplicações, nós chegamos neste sistema. E agora, quando a gente somar as duas equações, nós vamos ter 0x menos 2y é igual a 4. E aí, nós vamos fazer, então, isolar o y, passou o 2 dividindo, então ficou 4 dividido por menos 2, então o y ficou sendo menos 2. Agora, já que você tem um dos valores, uma das variáveis, você vai substituir este valor em qualquer uma das equações do sistema. Nós escolhemos aqui a equação 4x mais 5y para substituir, igual a 2. E substituímos o y igual a menos 2 para encontrar o valor do x. Então, olha só, ficou aqui menos 10, que foi para o segundo membro positivo, somou com 2, ficou 12. E esse 4 que está multiplicando o x foi para o segundo membro dividindo, então ficou 12 sobre 4, que deu 3. A solução do sistema, então, é x igual a 4 e y igual a menos 2. Você pode escrever essa solução no formato de par ordenado. X, y é igual a 3, menos 2. Este é o primeiro exemplo que nós vamos fazer. O segundo exemplo que nós faremos aqui é o sistema x mais y igual a 4, 3x mais 3y é igual a 6. Vamos começar com a mesma técnica para cancelar a variável x. Então, observe os coeficientes. O primeiro tem coeficiente igual a 1 e o segundo coeficiente igual a 3 positivo. Então, nós vamos multiplicar o de cima por menos 3 e o de baixo continua 1, multiplicação por 1, porque o coeficiente aqui é 1. Então, os resultados foram menos 3x menos 3y é igual a menos 12. E embaixo continua a mesma coisa, 3x mais 3y é igual a 6. E agora, quando a gente soma as duas equações membro a membro, vejam o que acontece. Fica 0x mais 0y é igual a menos 6. Ou seja, 0 é igual a menos 6. Essa afirmação é uma inconsistência matemática, é uma coisa falsa. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu quando nós tentamos encontrar uma solução para o sistema e chegamos nessa inconsistência. Então, nós vamos concluir com isso que o sistema não tem solução. Você pode escrever solução vazia, ok? Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que nós vamos ver aqui é o sistema 4x menos 2y é igual a 1, 16x menos 8y é igual a 4. Vamos lá, cancelar a variável x. Cortou um pedacinho aqui, mas eu vou falando e vocês vão compreender. E nos comentários tem o link para você acessar esse PDF
desse material que você vai poder ver o arquivo completo, tá? Então, vamos cancelar a variável x. Então, olha os coeficientes. Aqui é 4 e aqui é 16. Aqui já observamos que 4 vezes 4 já dava 16. Multiplicamos então só o primeiro por menos 4, olha. E o segundo continuou como estava. Então, ficou menos 16 mais 8y é igual a menos 4. O de baixo deixamos como estava, e quando a gente soma termo a termo, nós vamos encontrar que 0x mais 0y é igual a zero, ou seja, 0 é igual a zero. Bom, nós chegamos nessa afirmação, que é uma afirmação verdadeira, não é inconsistência, coloquei para vocês aqui. Bom, mas por que a gente chegou nessa afirmação? Ela não me ajuda a encontrar a solução do sistema, né? Então, toda vez que em um sistema uma equação for múltipla da outra, ao tentar resolver usando esta técnica, ou então a técnica da substituição, você vai chegar em zero igual a zero. Então, quando você se deparar com essa afirmação, nós vamos ter que nos atentar para o fato de uma das equações ser múltipla da outra. Então, vamos observar, olha só. 4x menos 2y é igual a 1. E a outra era 16x menos 8y é igual a 4. Dividindo a segunda por 4, nós vamos ter 4x menos 2y igual a 1 e 4x menos 2y igual a 1. As equações são iguais, então a gente pode escrever uma vez só a equação. E aqui nós vamos apenas, como o sistema agora se resume a apenas uma equação, tem uma infinidade de valores que podem ser substituídos no lugar do x e do y para que essa equação seja satisfeita, que vão satisfazer a equação. A solução pode ser dada isolando uma variável em função da outra. Nós escolhemos aqui isolar a variável x. Então, nós escrevemos 4x é igual a 1 mais 2y. Aí pega esse 4 que multiplica x e passa a dividir no segundo membro. Então, x é igual a 1 sobre 4 mais 2 sobre 4y. A gente deixou o 4 aqui, o 2 multiplicando aqui o y, podia ficar 2y sobre 4, não tem problema nenhum. Foi só um outro jeito de escrever que nós colocamos aqui. Aí simplificou o 2 com 4, ficou 1 e 2, 1 em cima e 2 embaixo. Ficou então 1 quarto mais y sobre 2. Agora, pessoal, é muito comum, quando nós temos infinitas soluções, a gente reforçar esse fato. Então, nós escrevemos aqui, ó, y é igual a t. T é um parâmetro, é uma letrinha, que pertence aos reais, para chamar atenção para que y possa assumir todos os valores reais. Podemos atribuir a y todos os valores reais. E quem vai ser os valores de x quando você ir atribuindo y igual a t? Quando você falar que y é igual a t, o valor de x será 1 sobre 4 mais t sobre 2, porque o y não está aqui no lugar desse t. Aqui vai ficar x é igual a 1 quarto mais y sobre 2. Então, se você diz que y é t, então t veio aqui para o lugar do y, e a solução pode ser escrita desse jeito, ó. xy é igual a 1 quarto mais t sobre 2, que é o valor do x, e o y, que é t. Esta é a solução, fica em função dessa letrinha t, chamando a atenção que tem infinitas soluções, certo? O último exemplo que nós vamos ver é o exemplo de um sistema cujas equações elas estão dadas é uma equação que precisa ainda ser trabalhada para ser simplificada um pouco. Então, vejam aqui esse exemplo. Tem várias operações aqui nessas equações. Então, nós vamos começar trabalhando em cada uma das equações, tentando simplificar essas equações. Então, a primeira equação do sistema, 2 mais y menos 1 sobre 4 é igual a 1, menos x menos 2 sobre 2. Olha, essa é a primeira equação do sistema. Bom, pode tirar o mínimo múltiplo comum, tanto do primeiro membro como do segundo membro, para que, em seguida, a gente despreze esse denominador e trabalhe apenas com o numerador da equação. Então, o mínimo entre 4 e 2 é 4. Então, nós tiramos o mínimo aqui dos dois membros, vejam só. Então, o mínimo é 4. Então, ficou 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2. Escrevemos aqui. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes o numerador. Lembra que eu falei que sempre que tem operação no numerador, coloque o parêntese, porque pode ter um sinal de menos aqui antes da fração, que vai alterar todos os termos desse numerador. Então, colocou parêntese, mesmo sendo o número 1 eu coloquei para chamar a atenção sobre esse fato.
Segundo membro, mínimo múltiplo é 4, dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2 vezes o numerador. E lembrar que tem esse menos, então menos 2 vezes o numerador. Agora desprezamos os denominadores, esse fato que eu estou falando, desprezar o denominador, nada mais é que pegar essa equação toda e multiplicar por 4 em ambos os membros, que aí vai fazer a divisão com esse 4 e vai dar 1 embaixo, que não precisa aparecer. Bom, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 1 vezes y. 1 vezes menos 1, menos 1. No segundo membro, 4, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, ficou, vamos lá, variável para o primeiro membro e constantes para o segundo membro. Então, já no primeiro membro já tem y. Esse menos 2x veio para o primeiro membro, veio positivo. No segundo membro tem 4, 4, vamos levar 8 e vamos levar menos 1. Trocaram de sinal. Então, ficou 2x mais y, 8 menos 8 deu 0, 2x mais y é igual a 1. Então, esta vai ser a primeira equação do nosso sistema. Vejam só a segunda equação. 1 menos x menos 2 sobre 2 é igual a 2 mais y menos 1 sobre 3. O mínimo múltiplo comum aqui é o 6. Então, vai ficar 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1. 6 dividido por 2, 3. Vezes o numerador. Olha o sinalzinho de menos aqui. Menos 3 vezes o numerador. 6 dividido por 1, 6 vezes 2. 6 dividido por 3, 2 vezes o numerador. Então, mais 2 vezes o numerador. Cortou os denominadores e ficou 6 vezes 1, menos 3 vezes x, menos 3 vezes menos 2. 6 vezes 2, 2y menos 2. Agora, variáveis no primeiro membro. Menos 3x, mais 2y veio para o primeiro membro, trocou o sinal. 12 menos 2 já tinha no segundo membro, foi o 6 e foi o 2, trocaram de sinal. Então, ficou menos 12 mais 12 deu 0, sobrou esse menos 2. E esta aqui é a nossa segunda equação. Se você quisesse multiplicá-la por menos 1, tudo entra negativo, né? Poderia. Nós colocamos ali com os sinais negativos mesmo. Então, olha só, nosso novo sistema é esse, que nós vamos aplicar as técnicas vistas no exemplo anterior para cancelar uma das variáveis. Então, nós escolhemos aqui cancelar a variável x. Então, vai ficar 2x mais y igual a 1. Aqui o coeficiente é 2 e o de baixo o coeficiente é menos 3. Então, nós vamos multiplicar a de cima por 3 e a de baixo por 2. E notem que não tem necessidade de acrescentar sinal negativo nas multiplicações feitas, porque os próprios coeficientes já têm sinais opostos. Então, não tem essa necessidade. Se você acrescentar sinais aqui, eles vão acabar ficando com os resultados com os mesmos sinais, né? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 1, 3. 2 vezes menos 3x, menos 6x. 2 vezes menos 2y, menos 4y. E 2 vezes menos 2, menos 4. Somando termo a termo, ficou 0x. Menos y é igual a menos 1. Y é igual a 1. Vamos substituir o y igual a 1 em qualquer uma das equações para encontrar a outra variável. Escolhemos a primeira equação, substituiu o valor do y, isolou o x, ficou 1 menos 1 deu 0. 2x é igual a 0. Olha só, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, 0 sobre 2, 0. Então, quer dizer que a solução é x igual a 0 e y igual a 1. Pode ser escrita em pares ordenados. xy é igual a 0,1. Bom, pessoal, essa foi a explicação de sistema. Vocês podem praticar na lista de exercícios, que eu também vou deixar o link para vocês terem acesso nos comentários deste vídeo. Até a próxima, obrigada pela atenção.